Amém. Vamos orar. Deus, nós te damos graça nessa manhã, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por tua presença, que nos levanta, que nos anima, que nos ajuda a prosseguir, que nos consola, que nos dá ânimo, que nos dá alegria, que nos sustenta. Muito obrigado, Senhor, por tua presença. A tua presença, Deus, ela nos dá respaldo em meio às guerras, às lutas, às aflições. Nós conseguimos olhar para o Senhor e conseguimos perceber que não estamos sozinhas. Isso nos ajuda muito, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu renovo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela ação do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor, esta manhã, possa, Pai amado, continuar a tua boa obra nas nossas vidas. Te damos liberdade para que o Senhor opere em nós e através de nós. Conduz essa sala de oração, Senhor, este devocional nesta manhã, e fala conosco. Abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, e que possamos colocar em prática, Deus, tudo que o Senhor tem falado conosco, para que possamos viver dias leves, cheios de paz, na tua presença, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Tive que parar ali, dei uma pausazinha, porque eu estava espirrando, meninas. Louvado seja Deus. Então, a lição de hoje vamos falar sobre as batalhas espirituais que desgastam. Batalhas espirituais que desgastam, é a mais pura verdade. Nós estamos em batalha. Agora mesmo, né? Nós estamos em batalha. Se nós tivéssemos os nossos olhos abertos ao que acontece no reino espiritual, certamente que teríamos muito medo, porque o tempo todo no reino espiritual está acontecendo muita coisa, muitas batalhas, um movimento, assim como o reino aqui é o reino físico é real, o reino espiritual também é real, né? E essas batalhas que acontecem, às vezes a gente consegue até perceber. E quando a gente perceber, é muito importante que a gente erga de imediato a voz e repreenda. Sabe quando você sente uma pressão, um peso? Quando você sente assim que o ambiente mudou? É muito importante você, de imediato, repreender na autoridade que é no nome de Jesus. Mandar embora na autoridade que é no nome de Jesus. Porque que se a gente percebe e se a gente não faz, depois, no decorrer do dia, você vai começar a sentir os efeitos daquilo que você estava percebendo antes e você não agiu. Eu acredito que todas nós já tivemos já conseguimos passar por algo assim, né? Já passamos por essa situação de perceber uma opressão, de perceber uma presença maligna e
Se não for feito nada na hora, depois você fala, nossa, bem que eu percebi, né? Bem que não foi em vão, porque o Senhor avisa aos seus, né? Deus nos avisa. Então é muito importante para que essas batalhas espirituais que vêm sobre nós não tragam esse desgaste. É muito importante que a gente esteja sensível à voz do Espírito. Perceba, né, que escute o que o Senhor está falando e se revista ali das armaduras de Deus e que entre na peleja. Porque uma coisa também nós não podemos fazer é recuar. Não recue, porque nós não estamos sozinhas nessa peleja. Conosco está aquele que nunca perdeu uma batalha, amém? Conosco está aquele que é o nosso general de guerra e que nos conduz sempre à vitória. Mas precisa haver uma inclinação para ouvir a voz do Espírito, perceber a ação do inimigo, né? Ter esse discernimento espiritual para que nós possamos, no nome de Jesus, não nos desgastar, né? E mandar embora ali a presença, a ação, a manifestação, seja como vier, mandar embora no nome de Jesus. O texto que nós vamos falar nesta manhã está em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Quando nós entendemos este versículo, muita coisa começa a fazer a diferença nas nossas vidas. Nós conseguimos, é o que eu falei anteriormente, perceber a ação do inimigo. E ali, se você percebe que há uma ação do inimigo, você não vai entrar em batalha com a pessoa, ou vai? De maneira nenhuma, né? Você perceber que há ali uma ação, né? Que há um plano do diabo ali sendo arquitetado para tirar a tua paz, para usar a vida daquela pessoa para criar um conflito com você, né? Para criar uma quebra de relacionamento com você, você não vai cair no jogo. Uma coisa que a gente precisa muito, gente, é muito difícil isso, é você perceber o jogo do inimigo e não cair no jogo dele. É muito difícil, porque de imediato a nossa carne, né, como seres carnais, né, somos carne e espírito também, né, somos compostos por alma, né, pelos nossos sentimentos, por nossas emoções, e nós queremos de imediato ali revidar, né? Queremos pagar com a mesma moeda. Se nos ofendeu, queremos também que a pessoa fique mais ofendida do que ali recebemos a ofensa. Mas quando nós entendemos, né, que a nossa luta não é contra os humanos, não é contra a vida da pessoa que lhe disse o que queria dizer, né, que foi grosseira com você, que pisou no seu pé, que você fez o bem e que foi retribuído com o mal, você começa a se resguardar. Você começa a ter um equilíbrio emocional, porque nem tudo vai lhe ofender, porque você sabe que há uma ação do inimigo naquela situação. E às vezes a pessoa não tem esse discernimento, a pessoa não é liberta, né? Você também não pode entrar no jogo de pensar assim, ah, mas é crente também, e daí? Na batalha, né, se vence quem tem mais discernimento. É um jogo ali entre como tem um ditado que diz, né, que existe dois cães, né, lutando ali, o que quer fazer o bem e o que quer fazer o mal. Aquele que for alimentado é esse que vai vencer. Então, quando nós entendemos algumas questões assim na nossa vida, e que são questões que nós percebemos a ação do inimigo e que mandamos embora, não vai haver um desgaste emocional. Por quê? Porque você vai perceber a ação do inimigo usando a vida da pessoa, você vai se colocar na brecha da oração, você vai se colocar na brecha da intercessão, e logo, logo, aquilo ali que poderia tomar uma proporção muito grande vai ser reduzido a nada, e a sua paz não vai ser roubada.
né? E não vai haver essa... Porque quando você entra no jogo, né, do inimigo, que há esse desgaste, que há essa, né, que há essa batalha, depois você fica ali ferido, aí fica você ferida, a pessoa ferida, né? E toma uma proporção tão grande a situação. E aí nós precisamos ser mulheres espirituais, entender que se observarmos esses conflitos espirituais, né, nos encontraremos ali vitoriosas, quando nós observamos que é um conflito espiritual. Ah, eu sei que foi uma ação do inimigo aqui, então eu preciso, né, me colocar aqui na posição que Deus espera de mim, porque para perceber, é isso mesmo, Satanás usa quem está distraído. Esses conflitos, né, que a gente percebe ali, a gente já busca logo a armadura espiritual. Já busca guardar a mente, já busca guardar os sentimentos, e precisa ver isso, gente, nas nossas vidas. Uma certa ocasião, quando nós estávamos em Salto, pastoreando lá, uma irmã chegou para mim e, nossa, ela veio muito agressiva com a ofensa, porque ela se sentiu ofendida com a filha dela, né? A filha dela, ela tinha uma amizade com a outra menina na igreja, e aí houve-se um conflitozinho entre as duas, e a menina não deixou barata, e depois ela veio para mim e falou assim, se minha filha não tivesse andando com fulana, nada disso teria acontecido, né? Porque aí começou a falar, assim, lavando a alma, né? Na hora eu não entrei no jogo dela, eu deixei ela desabafar, fiquei quieta. E aí depois a irmã na igreja falou assim, ela tá falando desse jeito porque a filha dela, ela não conhece a filha dela. A filha dela é assim, 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 e nenhuma mãe na igreja quer que nenhuma criança sente com a filha dela. Quer dizer, ela está falando isso tudo porque a mãe dessa criança deixou e a mãe das outras crianças não deixou, por isso que ela está falando isso tudo. Então, são situações assim que às vezes a gente percebe, né, que as pessoas acham assim, eu sou muito sincera, eu preciso desabafar, eu preciso dizer o que eu penso, e acaba, gente, que não é bem por aí. A gente a gente precisa ter uma fala branda, a gente precisa ter uma fala de amor, de mansidão. Se nós estamos imitando Jesus, nós precisamos perceber como Jesus agiria em algumas situações e não dar vazão ao inimigo. Porque a gente quer mesmo levantar a mesa, jogar para cima, chutar o balde, dizer, pera aí que eu vou lhe colocar no seu lugar. Pera aí que comigo você corta, mas não veste, né? O ditado da Bahia. Mas existem momentos, e ali depois você tendo essa maturidade espiritual, você vai ficar chateada, lógico, mas depois você vai permitir que o Espírito Santo trabalhe em você e que esse sentimento dentro de você ali vai começar a se desfazer. Você vai começar a orar, Senhor, toma essa ofensa nas suas mãos, toma esta luta aqui nas suas mãos e você vai se resolver com Deus. Você vai ter essa sabedoria que talvez a pessoa que fez isso com você não iria ter se ela recebesse a ofensa como você recebeu. Você está entendendo? E é isso aí que a gente precisa entender, que há um jogo do inimigo, como foi colocado aqui, ele trabalha na vida da gente que está, distraído, e quando você vai ver, um negocinho toma uma proporção muito grande, porque não estávamos alerta, não estávamos atentos, né? Mas quando percebermos a ação dele, de imediato devemos buscar a ajuda do Senhor, porque o Senhor é quem nos faz permanecer nele. E permanecer em Deus é permanecer na verdade. Permanecer em Deus é ser sustentado, é vencer cada batalha que vier. É certo que às vezes para que haja esta maturidade em nós hoje, já houve muito esse desgaste, né?
e depois você perceber assim, eu estou percebendo aqui que é você, espera aí que eu vou te dar o seu aqui, em nome de Jesus, eu lhe mandar embora, no nome de Jesus. Para que isso, né, aconteça, nós tenhamos essa maturidade, esse discernimento, é necessário que a gente tenha uma vida de oração, uma vida de fé, de disciplina com a palavra de Deus, para não nos mantermos firmes nele. Então, nós precisamos ter essa vida, de oração, precisamos ter essa vida, de fé e esta vida da prática da palavra de Deus, para perceber essas batalhas espirituais que vêm para nos desgastar, roubar a nossa paz, roubar a nossa confiança, né, em Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. A reflexão diz assim: algumas lutas ultrapassam o emocional e o racional. São batalhas espirituais que tentam esgotar nossa fé, nossa esperança e nossa conexão com Deus. Olha só, quando isso acontece, se você não se sente distante de Deus, não é verdade? Quando você cai no jogo do inimigo e fala assim: nossa, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? A gente percebe ali que a conexão foi quebrada. Mas o outro lado também é verdade, né? Quando nos mantemos firmes, nós ficamos, né, alegres, felizes. Nossa, consegui aqui, né? Não caí no jogo dele, né? Não cedi aqui. Oh, Jesus, obrigada. Mas vai haver momentos, né, que talvez a gente dê esse deslize aí, mas é normal, porque, como eu falei, somos humanos, nós precisamos estar, no nome de Jesus, alertas, porque se acontecer esse deslize e você perceber, já vai e se resolve logo com Deus, no nome de Jesus. A psicologia reconhece o impacto de fatores invisíveis na saúde emocional. E a Bíblia nos lembra que existe um campo espiritual que também influencia o que sentimos. Tá vendo? Nesses momentos, o desgaste é diferente. A confusão, cansaço, sem explicação, pensamentos pesados e desânimos profundos. O que falamos no início, né? Quando percebemos ali que o ambiente mudou, né? Que a ação, houve um peso, né? Às vezes a gente sente eu sinto muito, assim, o ambiente muda. Eu já vi até o ambiente ficar escuro, gente. Já vi o ambiente parecer assim que virou uma escuridão, ficou trevas. Já senti uma pressão muito grande a ponto de querer até roubar a minha fala, a ponto de dar um peso assim muito grande nos ombros, de vir aquele cansaço muito grande. E aí você parar e pensar assim: nossa, eu estou agora aqui no campo do inimigo. E você trazer Deus para o seu campo de batalha. Quando você começa a orar, quando você começa a perceber a ação do inimigo e começa a guerrear, aí você vê o ambiente mudando, você vê a ação do inimigo ali sendo neutralizada. Só um minutinho. Estou de volta. Então, nós precisamos, minhas irmãs, perceber, né, que se nos momentos o ambiente mudou, houve o desgaste, ficou diferente, começou uma confusão, começou um cansaço sem explicação, começou pensamentos pesados, desânimos, né, começou a seta ali, porque são setas, dados inflamados que o maligno vai jogando. Às vezes eu acho que todas nós já passamos por isso, você ali muito bem, tudo muito bem, do nada você começa
a ter os pensamentos destrutivos. Do nada você começa a sentir ter uns sentimentos assim de rejeição, de abandono. Acho que já aconteceu com todas nós isso, né? Então são batalhas espirituais que estão sendo travadas ali contra as nossas vidas, o inimigo tentando, né, nos desestabilizar, tentando nos roubar da presença de Deus, porque o tempo todo vai haver essas batalhas no reino espiritual, e nós precisamos perceber. A vitória está em perceber. Se você percebeu que veio o cansaço, se você perceber que veio pensamentos pesados, que veio desânimo, às vezes um desânimo muito profundo, um cansaço sem explicação, uma confusão, já repreende. Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Esta seta que você lançou na minha mente agora, eu declaro na autoridade que é no nome de Jesus que está sendo anulada. Este pensamento que você colocou que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer, que eu não vou avançar, que ninguém me ama, eu repreendo no nome de Jesus. Eu olho para a cruz do Calvário e vejo o amor de Jesus por minha vida. Olha só como muda a coisa de figura. Mas quando eu percebo que ele jogou a seta, o dardo inflamado, na minha mente, eu fico quieta, aí vai vir um pensamento pior, né? Vai vir outro pensamento pior, e ali vai tomando conta da nossa mente, vai tomando conta do nosso dia, vai roubando a nossa fé, vai roubando a nossa alegria, vai roubando a nossa esperança, e nós vamos caindo no jogo do inimigo. Então, aqui é muito importante perceber os ambientes que você for entrar. Já entra debaixo de oração. Saiu de casa para trabalhar, trabalha com uma pessoa que é difícil, já coloca ele, olha assim, ou coloca um anjo entre mim e ela. Eu vivo essa experiência. Se eu estou tendo um conflito com a pessoa, eu não vou cair no jogo do diabo de bater boca com ela, de falar nada. Eu já peço um anjo. Senhor, põe um anjo entre mim e ela. Em nome de Jesus. Senhor, vai trabalhando aí, vai criando uma situação que ela precise me pedir uma oração, porque na oração ali você já quebra as pernas da pessoa. São ambientes, gente, que a gente não vai poder fugir, porque a gente vai estar inserido nesse ambiente para fazer a diferença. Trabalhei com uma mulher em uma certa ocasião de minha vida, em um restaurante. Eu trabalhava de garçonete e às vezes que ela ia cozinhar, na hora do almoço, todo mundo almoçava junto, e eu percebia que havia algo de diferente nela. E quando eu ia almoçar, que eu ficava ali, eu não fazia barulho nenhum. Eu ali baixinho eu consagrava o alimento que eu estava comendo sem ela nem ouvir, para não dar confusão, sabe? Senhor, consagra esse alimento aqui, bem baixinho assim na mente. E ela, não sei o que é que tanto você bate essa boca, que não sei o que, eu não dizia nada a ela. Terminava de comer, ia embora, orando, Senhor, cria uma situação para que essa mulher precise de mim. Cria uma situação, Senhor, para que eu chegue nela, para que eu fale do Senhor para ela. E ela era macumbeira. Aí quando foi um dia de manhã, essa mulher chega chorando, passava a mão assim no cabelo, vinha um monte de cabelo na mão. Eu preciso de você, eu preciso que você ore aqui por mim. Fizeram obra de macumba para mim, eu para aqui com meu cabelo como tá. Eu preciso que você me socorra. E aí eu falei, aí eu ali por dentro, sabe, dando glória a Deus. Glória a Deus, dando glória a Deus. Agora chegou minha hora. E ali fui, orei por ela. E é necessário para que isso aconteça, você esteja preparada, viu? Porque você precisa, né? Não é toda situação que de imediato a gente vai estar preparado para orar, que a gente pode levar ali um baque e a gente não ter estrutura. Porque quando a gente se move para que o reino espiritual, para que seja neutralizada uma ação do inimigo no reino espiritual, o que é que vai haver? Ele vai tentar contra-atacar. Por isso que é necessário a gente ter uma vida, né, de vigilância, uma vida no jejum e na oração, buscando a presença de Deus, para que quando momentos assim acontecer, se você estiver em um lugar e uma pessoa for ficar possessa ali,
Você vai ter que usar a autoridade que há no nome de Jesus e expulsar o demônio. E ali, depois disso, dessa situação que eu orei por ela, acabou. Foi quebrada ali uma ação que havia do inimigo usando a vida daquela mulher para tentar me atingir e causava toda aquela confusão, aquela contenda no ambiente de trabalho. E aí o inimigo saiu envergonhado no nome de Jesus. Mas quando você perceber que há um desânimo, que há o pensamento destrutivos, que o ambiente mudou, sem explicação, começou a seta na sua mente, sem explicação, começou um desgaste, corre para o Senhor, porque é coisa espiritual e que precisa ali, no nome de Jesus, cair por terra. Amém? Continuando a leitura. Deus, porém, não nos deixa vulneráveis. Ele nos dá discernimento, olha só, e força para enfrentar o que não vemos. Discernimento e força. O discernimento e a força vêm de Deus. O discernimento e a força vêm de uma busca. O discernimento e a força vêm, quando eu me inclino para aprender. O discernimento e a força vêm quando eu me permito que Deus trabalhe na minha vida e que faça as coisas diferentes. Agora, se eu percebo se há confusão, se eu percebo que há os pensamentos destrutivos, e eu vou dando legalidade e força ao inimigo, como é que eu vou vencer? Então, a chave aqui é perceber que há uma ação do inimigo. A gente tem que ser às vezes o povo olha para a gente assim, não vai perceber, entender algumas coisas, está tudo bem que não entenda mesmo. O que está em jogo é a nossa vida espiritual, o que está em jogo é a nossa família, muita coisa está em jogo na nossa vida, é a nossa salvação que está em jogo. Você marchar dentro de sua casa, orar, repreender, ungir a sua porta, falar assim, ó, daqui para o lado de fora. Se o diabo vier acompanhando a vida de alguém, não vai entrar aqui, vai ficar daqui para fora. Apresentar a Deus as coisas que você ganha, consagrar a Deus. Você está entendendo? Todas aí, os outros falam, nossa, você está paranoica. Não. Eu sei que é um reino espiritual e eu preciso estar em vigilância o tempo todo. O tempo todo eu preciso estar vigilante. Porque eu sei que há uma ação do inimigo. E existe uma hierarquia no reino espiritual. E como que essa hierarquia trabalha? Ela trabalha de acordo com a ação de cada um. Vai mandar um demônio que age na área das emoções. Ele não conseguiu, vai mandar um outro demônio que age na área um exemplo, da prostituição. Ele não conseguiu, vai mandar um outro demônio que age na área do vício e assim vai. Porque o plano do inimigo é nos tirar, é nos roubar da presença de Deus, é nos destruir. Quando nós percebermos que há estação... Gente, uma coisa que a gente não pode ter é preguiça. Acordou de madrugada, não foi em vão. O Senhor quer falar com você. Levanta no nome de Jesus, porque se você permanecer deitado, por experiência própria, você vai adormecer. Perceber um barulho estranho. Outro dia, para eu levantar, a caneta caiu do meu criado mudo, a mesinha do lado, a caneta caiu no chão. Eu não fiquei com medo, porque eu sei que era o Senhor me chamando para orar. Falei, Jesus, olha, hoje ele derrubou a caneta. Aí levantei, fui orar. E na hora que eu levantei, que eu fui orar, a minha cadela começou a rosnar. Ela ficou rosnando. E ali eu percebi uma ação de um determinado demônio. E eu comecei a orar repreendendo ele. Quando eu comecei a orar repreendendo ele, ela começou a chorar. Ela não rosnava mais. Ela começou a chorar. Então, olha só como o ambiente, a gente percebe a ação dele no ambiente. Aí eu orei ali, repreendi a ação dele. No outro dia eu conversando com a pessoa, que mora aqui próximo a mim, ela falando, ela tem uns problemas, umas questões espirituais, e ela falando assim, nossa, a sua vinda para aqui, para esta casa, me ergueu. Eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, me ergueu, eu estava muito para baixo, mas a sua presença aqui me ergueu. Eu falei, ela, glória a Deus, não sou eu não, é Jesus.
É Jesus que nos ergue, Ele que nos ama, Ele que tem um plano nas nossas vidas, é Ele que nos ajuda. Aí ela disse assim, ore por mim. Eu falei, eu já estou orando. Ela disse, eu estou percebendo porque eu estou diferente. Mas na hora que o coisa estava rosnando, era uma ação do inimigo que ia contra a vida dela, que eu percebi ali e que eu comecei a orar na madrugada. Então, nós precisamos estar alerta o tempo todo, meninas. Precisamos perceber o tempo todo que vai existir uma batalha, que existe uma luta, que às vezes o comportamento do seu filho não é o seu filho, né? Que o comportamento é uma ação do inimigo na vida dele. Coloca a mão no coração dele, ora pelo coração dele, porque é do coração que parte as paixões, é do coração que parte os maus desígnios. Consagra o coração dele a Jesus, consagra a mente dele a Jesus. Senhor, que os pensamentos dele estejam no Senhor, que não venham pensamentos destrutivos. Hoje existe um contra-ataque terrível. Onde a gente nunca ouviu isso, como tem ouvido hoje? Crianças cometendo suicídio. Crianças com 12 anos, com 10 anos cometendo suicídio. Porque o ambiente dentro da casa, né? A ação do inimigo dentro da casa, no meio da escola, em todo lugar, o inimigo está lutando. E nós precisamos perceber, coloca a mão mesmo. Eu falei com as meninas esse dia, eu falei, olha, eu quero que vocês durmam com a porta do quarto aberta, destrancada, que elas trancam. Porque eu preciso entrar de madrugada e preciso orar por vocês dormindo. Então, para que eu não acorde vocês, eu quero que vocês deixem a porta destrancada, que eu quero entrar. Precisamos, meninas, precisamos urgente ajudar aquelas pessoas que convivem conosco, ajudar os nossos filhos, pegar pela mão e dizer, nós vamos agora ter um momento, todos os dias, 5 minutinhos de oração, nem que seja 5 minutinhos. Orar por nossos filhos antes de saírem, para ir para a escola, para ir para o curso, seja para onde quer que eles forem. Orar, Senhor, acompanha, cobre com teu sangue. Chamar, vamos ler aqui a Bíblia, vamos estudar aqui, porque estamos em guerra. Estamos em guerra. E as nossas armaduras e as nossas ferramentas, elas são espirituais, elas não são carnais. Então, não bata a boca, vá para o joelho. Não discuta, vá para o joelho. Não crie rancor, mágoa de alguém, vá para o joelho. Apresenta essa pessoa ao Senhor. O que é que a Bíblia nos diz? Que nós devemos orar porque nos perseguem, né? Pelo que nos maldiz. Vá para o joelho. Amém? Lutar espiritualmente não é lutar sozinho, mas permanecer ancorado na verdade que sustenta. Quem é a verdade que nos sustenta? O Senhor. O Senhor. É Ele que nos sustenta, Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Então precisamos lutar. Precisamos permanecer ancorados na verdade. E essa batalha só vai ser vencida com o Senhor conosco, quando o Senhor estiver conosco. Amém? Então o Senhor precisa estar conosco todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os momentos. Chama a Deus para o momento do seu dia. Está se sentindo sozinha? Chama Ele para tomar café com você. Chama Ele para assistir TV com você. Chama Ele, senta com Ele na varanda. Vamos tomar um chazinho aqui, Jesus. A gente precisa ser essas mulheres espirituais o tempo todo, gente. Quem quiser que ache que a gente é doida. A Rafa, quando vinha aqui com a gente, eu sempre falava com ela, Rafa, Jesus veio almoçar com a gente hoje, ele está onde? Ela dizia, ele está sentado aqui, tia Carla. Eu dizia, ele vai comer o quê? Ela dizia, ele vai comer isso e isso. E ele está gostando, Rafa? Tá. Ele falou que está gostoso.
Então, traz Jesus para o seu ambiente, traz Jesus para a sua casa, traz Jesus para a sua mesa, traz Jesus para a sua sala. Né? Há momentos que eu sou dessas assim mesmo. Sinto ele pegando na minha mão, sinto ele me abraçando. Aí eu falo com as meninas, ele deu uma gargalhada agora, porque ele está no meu cotidiano o tempo todo. Mas não é porque ele está no meu cotidiano o tempo todo que o inimigo não vai tentar me atingir, vai tentar me atingir. Mas percebendo a ação dele, no nome de Jesus, manda ele embora. Amém? Trabalha em um lugar que tem muita fofoca, já está vendo a ação dele aí, ó. Quem é que tá, quem é que quer destruir? Quem é que quer denegrir a imagem? É ele. Então, o Senhor me ajuda a não participar, né? As conversas picantes, as fofocas, porque o tempo todo ele vai tentar lutar contra as nossas vidas para nos tirar da presença de Deus. Mas maior é o que está em nós, amém? Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Aí a prática espiritual, ore. Deus fortalece meu espírito e minha mente nessa batalha. É muito importante isso aqui, meninas. E o exercício terapêutico diz assim: escreva quais sinais você tem percebido quando está espiritualmente sobrecarregado. Identificar padrões ajuda a agir mais cedo e buscar apoio espiritual e emocional. É o que falamos. Percebemos a ação na mente, né? Às vezes você não possa ser que você não tenha percebido antes, mas depois que você começa a andar com Jesus e que começa a ter essa clareza, que antes, quando você não tinha Jesus, não tinha, mas agora você tem, é você perceber mesmo e não ficar quieta. Não fique quieta, não, porque você fica quieta, ele ganha terreno. Ele ganha terreno, o negócio vai tomando uma proporção grande, que vai sugando as suas forças, sua energia, sua paz, sua fé, sua esperança. E ele vai ganhando terreno, vai ganhando terreno, e vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro. Entendeu? Mas quando você percebe, no nome de Jesus, você vai sair vitoriosa, porque o Senhor é quem peleja as nossas batalhas. Mas para que ele peleje, a gente precisa trazer ele para o campo de batalha. E para trazer ele para o campo de batalha, precisa verbalizar. Senhor, toma aqui esse ambiente nas tuas mãos. Toma a vida desse menino nas tuas mãos. Toma a vida desse homem nas tuas mãos, Jesus. Fulana não tem paz, ela não vai roubar minha paz. Olha só, você serve ao príncipe da paz. Não deixe que nada e nem ninguém roube a tua paz. Aí, prosseguindo, coloque aqui o que pesa o seu espírito. Use esse espaço para escrever desabafos, sensações e pressões internas que você não consegue explicar. Não tente entender tudo agora, apenas derrame o que está dentro de você, permitindo que Deus trate o invisível com sua força e cuidado. Aqui eu te dou até uma dica. Você fazendo esse exercício aqui, depois você quiser falar com alguém, né, a respeito disso aqui, você vai começar a ganhar, né, ferramentas para lutar contra essas questões aqui, com essas pressões internas. Né, alguém que passou, né, que tem um discernimento mais aflorado que o seu, vai conseguir te dar explicações mais concretas, direções, e lhe ajudar nessas questões, mas que o que precisa ser feito, precisa, eu não entendo, né, como a gente falou antes aqui, eu não entendo porque eu estou muito bem, e de repente vem isso tudo, é a ação do inimigo, repreendeu a ação do inimigo ali, depois você vai ver se precisa de um chocolatinho, que pode ser a TPM também, né, ontem eu estava ouvindo um podcast muito interessante. Olha só como uma coisa interfere em outra, né? Estava ali no podcast a pastora Tânia Teresa, que fala a respeito de batalhas espirituais, do reino espiritual, e estava um psiquiatra, né? Os dois ali falando sobre o homem, né? A integração do homem, o homem espiritual e o homem físico.
E ali os dois tentando conciliar essas questões que nós sentimos com a medicina e com o espiritual. Mas ficou assim muito nítido questões espirituais que até o médico mesmo colocou. Ele falou que quando a mulher está com o ferro baixo, a libido dela baixa. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, gente, que a interfere até na libido da mulher o ferro. Que coisa, né? Como somos. E aí ele falando de questões de pessoas que passam por questões espirituais, e ele é crente, viu? Passam por questões espirituais e que quer que ser tratado com medicação. Ele percebe que não é medicação, que é coisa espiritual. E que a pessoa fala, mas que não melhorou e que não sei o que. Ele disse que depois que ele faz o atendimento médico, que ele pede licença à pessoa se ele pode dar um atendimento espiritual. Eu achei fantástico. E aí ele orienta a pessoa. Devemos buscar isso, é isso mesmo, Tati. Devemos buscar esse discernimento, porque nem tudo também ali vai ser espiritual. Existem questões também que são questões sabe, questões físicas, né? Aonde eu nunca ouvi isso na minha vida, que quando a mulher está com o ferro baixo, ela não tem, é, é, a libido dela baixa também. Eu fiquei, meu Deus, que coisa, né? As questões também hormonais, né? As questões da tireoide também influenciam, né, no humor. Uma coisa está ligada à outra, gente, porque nós somos uma máquina, né? E uma coisa está ligada à outra. Então, a gente também precisa ter esse discernimento para não espiritualizar o que não precisa ser espiritualizado, né? As questões hormonais precisam repor o hormônio, porque repondo o hormônio ali vai trazer esse equilíbrio, né? Vai trazer o que o corpo não está produzindo e que precisa ser produzido. Mas para que você perceba também, quem é que vai falar com você? É o Senhor. É você também pedir a Deus que lhe conduza a pessoas, né, que possam lhe tratar. Olha, nesse podcast, houve até um testemunho de um homem que ele estava com problemas na intimidade dele, que não era esse o nome que se dá, eu esqueci o nome que se dá. Se alguém lembrar aí, escreve aí para mim. Ele estava com problemas, né, e não estava conseguindo, né, ter, né, um momento de intimidade com a esposa, era uma questão espiritual. Do primeiro filho dele, que houve uma legalidade na viralidade, né, do homem, né, que fala, o inimigo entrou, virilidade, o inimigo entrou na vida dele através de uma brecha que foi dada quando ele era moço. Ele teve uma namorada que engravidou e a namorada fez o aborto, e ele que consentiu esse aborto, né, porque os dois se achavam muito jovens, muito despreparados para isso, e houve esta legalidade na vida dele para no futuro o inimigo trabalhar. E quando houve esse discernimento, esse entendimento, que houve ali oração, né, e que fechou essa porta, o homem conseguiu voltar a ter uma vida com a esposa. Olha só. E disse ela falando que ele foi e testemunhou na frente da igreja para que desse respaldo ao trabalho que a pastora faz. Então, a gente não pode duvidar de nada, porque o reino espiritual ele é legal, né? Há a estação do inimigo, e a gente precisa perceber, né, como servas do Senhor, né, se existe questões, qual a questão aqui que precisa ser trabalhada, mas perceber e não temer, perceber, agir, né, fechar a porta na cara do inimigo e continuar a nossa caminhada com Deus, porque estamos caminhando com o Senhor, e caminhando com o Senhor, e estamos crescendo na graça e no conhecimento, amém? Vamos orar neste momento? E a nossa oração hoje vai ser diferente. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê esse discernimento, amém? Para que a gente perceba, o inimigo trabalha através de brechas, muitas vezes que nós deixamos abertas,
questões lá do passado, né, que não foram resolvidas e que traz, né, ciclos que não foram encerrados, né, e que traz essa legalidade. Nós vamos orar pedindo a Deus discernimento espiritual, para perceber questões das nossas vidas. Talvez existe coisas que Deus não trabalhou ainda porque ainda não vê esse discernimento nas nossas vidas. De perceber, né? De repente você precisa só ir no posto e pedir é esse médico que eu estava falando, que quando as pessoas, porque eu estou com cansaço excessivo, porque eu estou com isso, porque o ferro baixo também dá, né? Dá cansaço, dá até confusão mental. E ele disse que não vou passar medicação para você enquanto os exames não ficarem prontos, que a pessoa fica chateada. Ah, mas eu quero um remedinho para ficar melhor. Não vou. Preciso analisar como é que está as suas questões aí, o seu, né, os hormônios, preciso ver como está. E de repente era uma anemia que a pessoa estava. E ali vai tratar anemia, e às vezes a gente quer tratar uma coisa com outra coisa que não vai resolver. Falta de vitamina B também traz desânimo, Outro dia, olha só, gente, como a gente precisa perceber as coisas. Uma conhecida minha estava fazendo um jejum. Ela disse, eu vou fazer o jejum de Daniel, eu vou tirar isso, 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 isso. Tirou até carne. Eu falei, mulher, não faça isso. Não faça isso, que a gente não pode ficar sem proteína. Porque ficar sem proteína também dá confusão mental. Por que eu sei disso? Porque eu assisto muito Doutor Now. E eu vejo ele chamando a atenção ali, né? Os quilos mortais lá, né? E eu vejo ele chamando a atenção ali do pessoal. E eu não tire ela, não, porque eu vou tirar, porque não sei o que. Rapaz, depois deu problema para essa mulher ficar boa, viu? Mas não ouviu, né, o conselho. Tem que haver o equilíbrio na alimentação. Você tem que haver, né, o carboidrato, tem que haver a proteína, né? Você tem que haver o açúcar. Até a falta do açúcar também dá confusão mental. As pessoas, quando têm queda de açúcar, elas começam a perder o sentido. Vai perdendo o sentido ali, entrando em confusão mental, a da realidade, né? O que é real, o que não é real. Então, gente, nós somos seres humanos complexos e precisamos estar, né, debaixo desta condução. E esta condução vem quando o discernimento vem, que o Senhor fala conosco. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, nós te damos graças nesta manhã. Obrigado por este momento, Senhor, que a tua palavra trouxe sobre nós discernimento e sabedoria. As batalhas espirituais que nos desgastam, que vêm sobre as nossas vidas, precisam ser percebidas. Elas precisam, se nós sentirmos que o ambiente pesou, que há um cansaço, que há um desânimo profundo, que nós oramos e que isso não resolveu, nos dá esse discernimento também para perceber que precisamos, Senhor, de ajuda também do médico. Não queremos espiritualizar tudo também, mas também não queremos tirar, Senhor, também a espiritualidade de tudo. Queremos ter o equilíbrio para perceber que existe um reino espiritual, mas que existe também, Senhor, a ação também da humanidade, da nossa humanidade. Nós somos humanos, nós somos seres compostos por corpo, alma e espírito. Nos ajuda, Pai amado, nos dá esse discernimento espiritual para perceber que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o irmão que olha torto para a gente, que nos desrespeita. Nos dá armas, Senhor, para vencer essas lutas, para vencer essas questões, para nos tornarmos parecidas contigo todos os dias, Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, nos dá discernimento para tratar com os nossos filhos, para cuidar. Às vezes eles precisam de um abraço e nós estamos sendo muito ríspidas, estamos sendo muito, ó Deus, autoritárias, e eles querem só um abraço, um aconchego, porque a pressão lá fora é tão grande e às vezes eles não desabafam conosco. Nos ajuda a ser bálsamo, Senhor, na vida das pessoas. Nos ajuda a ser luz na vida das pessoas, a trazer clareza, a trazer, Senhor, direção, porque o Senhor nos chamou para ser sal e luz. Nos guarda, guarda nossa mente, coloca sobre ela o capacete da salvação. Deus, que a nossa mente seja a mente de Cristo, que os nossos pensamentos sejam o pensamento de Cristo. Nos dá discernimento para perceber o ambiente e para buscar no Senhor força e resolução de conflitos
que tivermos conosco mesmo, Pai, ou com as outras pessoas que convivemos. Te pedimos, Espírito Santo, trabalha nas nossas vidas e através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.